A gente volta a falar sobre política monetária brasileira, porque tudo indica que o Banco Central está muito perto de terminar o ciclo atual de afrouxamento monetário. E a questão que surge nos mercados não é necessariamente apenas o que acontece na próxima reunião, é por quanto tempo a taxa brasileira precisa permanecer em território restritivo para levar a inflação de volta à meta. Para analisar esse cenário, a gente conversa com a Solange Surur, colunista do CNN Money e chefe de macroeconomia do UBS Wealth Management no Brasil. Solange, muita gente revisando para cima suas projeções, gente já achando até que o Banco Central já vai pisar no freio. Qual a tua leitura? Muito boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Sim, é verdade. Acho que hoje foi um dia que o mercado de juros se estressou bastante, dadas as últimas revisões, né, de economistas sobre a taxa Selic. Na verdade, a nossa avaliação é que o Banco Central deveria parar esse ciclo, tá? O nosso call só não é esse porque a comunicação do Banco Central não indica essa parada, né? Então, parece que eles estão ainda confortáveis com o atual nível de restrição da política monetária, que, segundo a visão do Banco Central, está longe de estar no neutro. Então, esse próximo passo não está, na minha opinião, sendo avaliado, né? Mas a verdade é que o mercado já coloca uma grande dúvida em relação à comunicação dessa próxima reunião, com a possibilidade de ser mais duro o comunicado, de deixar aberta a possibilidade de pausa, né? Porque no fundo, né, quando a gente olha todos os fundamentos econômicos, não há nada que deixe deveria deixar o BC confortável. As expectativas de inflação continuam subindo, principalmente de prazos mais longos. A economia está resiliente, todos os dados que a gente teve de atividade econômica nas últimas semanas mostram isso, né? A política fiscal, a cada dia que passa, um novo estímulo é adicionado naquela nossa lista gigante, né, que parece sem fim, e a gente tem essa manutenção de preços de commodities em patamares elevados, e que, na nossa avaliação, mesmo que essa guerra acabe, vão permanecer por um tempo elevados. Então, é difícil dizer o motivo para continuar cortando, na verdade. Dá para dizer que neste momento, começo de junho, a gente tem mais razões de preocupação para a autoridade monetária, razões domésticas do que internacionais, se a gente comparar o que se sabe hoje, o que é novidade hoje, do que se sabia 45 dias atrás, por exemplo, antes da reunião anterior? Sem dúvida nenhuma, eu acho que toda a questão da piora desses fundamentos é doméstica, porque no fundo, essa guerra, ela não teve seus impactos na nossa inflação ainda, ou os impactos foram muito pequenos, porque a gente deu uma série de subsídios, né, para a gasolina, para o diesel. A alimentação no Brasil não está subindo pelo impacto dos fertilizantes, isso é um impacto para frente, por conta de questões de plantio. Então, não é a guerra, não é um choque de oferta. A inflação de serviços, principalmente aqueles relacionados ao trabalho, está rodando em torno de 7%. Isso não tem absolutamente nada a ver com a guerra, né? A gente está vendo os núcleos subindo, mesmo quando você exclui o efeito de commodities em patamares muito acima do topo da meta. Então, essa questão, se há uma dúvida em relação a efeito de demanda, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem uma demanda no Brasil bastante estimulada por políticas fiscais e creditícias, e a taxa de juro, que hoje está no patamar super alto, não está dando conta. Ou seja, a taxa neutra subiu e a taxa de juros Selic hoje não é tão restritiva quanto o Banco Central avalia ou avaliava, vamos ver, nesse comunicado. E Solange, nessa lista, nesse rol de razões domésticas para a preocupação e para o aumento da inflação, dá para citar, por exemplo, a gente começa a ouvir aqui a colar preocupação com o impacto da eventual mudança, da
provável mudança na escala de trabalho, o fim da escala 6x1. E hoje o noticiário traz a possibilidade de um novo programa nos moldes do Move Brasil, que promete injetar 30 bilhões de reais para compra de carros para motoristas de aplicativo, também para o pessoal que faz entrega em bicicletas e motocicletas. Ou seja, o noticiário tem trazido ainda mais surpresas, todas elas que pesam na demanda e, por consequência, na inflação. Certamente. Primeiro, eu acho o seguinte, que o Banco Central hoje avalia que o balanço de riscos para a inflação, ou seja, o viés para a inflação para frente, é neutro. Eu já acho que não é nada neutro, é bastante inflacionário, porque a gente tem já aprovado uma série de estímulos fiscais. Eu acho que é correto o Banco Central não trabalhar com expectativas e sim com fatos. Mas o que já está sendo aprovado, o que já está sendo executado, é bastante estimulativo. A gente tem uma capacidade ociosa apertada. Na verdade, a gente está crescendo acima das nossas condições. O desemprego está super baixo, a renda do trabalho está subindo de forma bastante acima da produtividade e as expectativas estão desancoradas. Qual é o risco para baixo da inflação? O risco para baixo da inflação é que vem do cenário externo, apesar de parecer um paradoxo, né? O risco seria uma valorização do câmbio, que tem muito mais a ver com essa diversificação em relação ao dólar, e o risco seria a economia global desacelerar com alta de juros, né, lá fora, devido a essa inflação global. Então, na verdade, os nossos riscos de alta de inflação são domésticos. Agora, o que você falou, ainda tem expectativa de que esse viés aumente, tanto pela redução da jornada de trabalho, que vai ter impacto, sim, em salário, quanto em relação ao El Niño, que a gente não sabe ainda como ele virá no final do ano, mas a expectativa é que ele seja forte, e as medidas de estímulo fiscal, que a cada dia que passa, novidades aparecem. Solange Surur, eu te convido, você que está nos acompanhando, a, de novo, entrar no LinkedIn da Solange. Vai lá no LinkedIn, Solange Surur, só procurar. E ela publica muito gentilmente, para você que não é cliente UBS, os relatórios. Por exemplo, esse daqui a gente consegue espelhar esse documento aqui. Aqui, ó, taxa Selic, High for Longer. É um documento aqui, ó, de acho que 8 páginas, assinado pela Vitória Roquette, pela Débora Nogueira e pela Solange Surur. Um trio de poderosas mulheres aqui avaliando o cenário e trazendo as explicações. Por que o cenário para a taxa Selic indica uma necessidade. Olha que interessante aqui, as medidas fiscais de crédito e renda com o valor estimado, a maneira de repasse, tudo isso foi já anunciado e tudo isso gera impacto na demanda, portanto, pressão inflacionária e, como a Solange muito bem explicou, essa lista dá 189 bilhões de reais, minha gente. É uma grana, é injeção, isso aqui é demanda na veia da economia brasileira. Tá lá o paper na íntegra no LinkedIn da Solange Surur. Siga a Solange para bons insights e análises do mercado financeiro. Solange, obrigado pela companhia. Um ótimo feriado, moça. Eu não sei se... Não vai dar praia, né, nesse feriado. Pelo amor de Deus, tá um frio danado aqui em São Paulo. Pois é, eu estou aqui em São Paulo, então vai ser isso. Muito obrigada, Naka. Boa tarde. Boa tarde. Bom frio, Solange. Um beijo.